Jardim, vamos falar sobre tudo isso, sobre os 11 que começaram a partida, Matheus Pereira pelo seu sentimento ao término da partida, muito orgulho de ser cruzeirense e saber que no ano que vem nós vamos representar Minas Gerais, enquanto outros voltaram a ser a sombra do Cruzeiro, o que sempre foi normal em Minas Gerais, Leopoldo Siqueira. Já mais aprontações da bancada e tudo o que aconteceu nesse dia de eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. E os cearenses estavam aqui em BH, em Minas Gerais, espalhados pelo Brasil e também lá no Itaquera. Da nossa programação, a gente estava confiante com que o Cruzeiro passasse aqui do Corinthians. Felizmente teve aquele lance lá em Belo Horizonte, nítido da mão do Depay, e hoje o Cruzeiro amassou o Corinthians na bola. Agora, sobre os pênaltis, se eu sou jogador profissional e eu sou o último batedor, o que eu faço? Eu fecho o olho e enfio a bola pro gol, velho. Não tenho que ajeitar, não tenho que olhar. É o último pênalti. Então, a torcida, ela tá indignada mesmo, porque o Cruzeiro era pra ter passado do Corinthians hoje. A gente fretou avião, tem gente que veio de caravana, chegou aqui atrasado, tá todo mundo cansado. A gente só queria voltar para Belo Horizonte com a vitória, com a classificação, mas não deu. Se olharmos em termos emocionais, só emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos. Este ano foi um dos maiores fracassos da minha vida como treinador, porque eu gosto de ganhar e não ganhei hoje aqui. Exatamente sobre esse time do Cruzeiro foi a mudança de postura nesse segundo jogo. Matheus Pereira, o que eu falei sobre você, eu vi o seu sentimento, eu vi a torcida do Cruzeiro presente na Toca e como você abraçou essa torcida. Tô confiante pro ano que vem, Leopoldo Siqueira, e vamos que vamos. Ano que vem sem Leonardo Jardim, não é isso? Vitor Moreira, ao vivo, direto da Toca da Raposa 2. Bancada Democrática, sem Leonardo Jardim, né, que aí agora anunciou o Cruzeiro recentemente essa rescisão amigável. E aí a gente está aqui na porta da Toca, hoje tem uma coletiva do treinador. E aí, obviamente, para explicar, né, essa saída, o motivo pelo qual ele deixou o Cruzeiro, também, obviamente, vai estar nessa coletiva o Pedro Lourenço e também a diretoria do Cruzeiro. Vamos ver o que vai ser falado aqui hoje na Toca em relação à saída do treinador e também se já tem aí algum acerto com o novo comandante do Cruzeiro. Tá certo, Vitor. O meu querido Hugão, pergunta para ele aí quem vem. Leopoldo Siqueira, tem dois nomes na lista, né? A gente tem o Arthur Jorge e também o Tite, que estão aí na lista, né? E eu queria saber do Vitor se realmente ele confirma se são esses dois nomes mesmo que poderiam aparecer e pintar na Toca da Raposa. Hugão, em relação ao Arthur Jorge, realmente era o plano A da diretoria do Cruzeiro. O problema é que ele está no Al Rayyan, né? Lá do mundo árabe. E aí negociar com o árabe é difícil demais. Eles estão querendo uma multa rescisória muito alta, o Cruzeiro não vai pagar essa multa. Então aí o plano A se torna o Tite. Também a diretoria conversou com o Pesolano, né, correndo por fora aí nessa lista, mas o Pesolano e o Tite são dois nomes que estão nessa lista aí de substitutos do técnico Leonardo Jardim. Resta saber se realmente a diretoria do Cruzeiro vai acertar com um deles. O certo é que hoje à tarde tem uma reunião entre a diretoria do Cruzeiro e também o técnico Tite. Poderia ser aí já o indício de um acerto com o ex-treinador da seleção brasileira. Ok, Vitor Moreira, daqui a pouco você volta com outras informações aí direto da Toca da Raposa 2. Consultei uma fonte, o Hugão, que disse que Pesolano sem chance, mas no futebol, você sabe, né? Pois é. Que era um time com uma postura totalmente diferente e que me dá, sem dúvida nenhuma, uma expectativa gigante para o ano de 2026, principalmente porque nós temos Taça Libertadores da América. Ao término da partida de ontem, muitos torcedores vieram, ao contrário de ter cobranças e falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, claro. Teremos cobranças também sobre jogadores que têm que chamar a responsabilidade e se garantir nessa responsabilidade. Mas foi um time totalmente diferente daquele que vimos no Mineirão, um time que foi pra cima, um time que buscou jogo, um time que foi o Cruzeiro que a gente conheceu durante toda a temporada, mas acho que o Jardim errou em algumas trocas. E daqui a pouquinho eu faço as cobranças que devem ser feitas também. Mas principalmente quero elogiar Jonatas Jesus pela grande partida, Matheus Pereira pela atitude.
Quero elogiar também o Mateuzinho, que entrou com uma garra e uma vontade espetacular. Elogiar o e Gabriel vai ter Barbosa. gente que vai assistir Taça Libertadores da América e vai ter que engolir Sul-Americana, que falou que era Série B, Leopoldo Siqueira. Vai ter que engolir mesmo. Vai ter que ser sombra do Cruzeiro agora novamente. É o meu Cruzeiro, o gigante Cruzeiro, que mesmo eliminado está de pé. O gigante das Minas Gerais, Leopoldo Siqueira. Agora você pode falar o que você quiser, sombra do Cruzeiro. Gão, você ficou feliz quando você ficou de fora da final do Mineiro. Você ficou feliz eliminado na fase de grupos da Sul-Americana e fica feliz eliminado pelo time do Corinthians. A sua felicidade hoje é o retrato da torcida do Cruzeiro. Submissão por fracasso. Falando de felicidade. O Gabriel é o retrato. Calma, eu acabei de falar, você esperei. O Gabriel é o retrato disso. Hoje vocês são submissos e comemoram o fracasso. Bravo. Leopoldo Siqueira, falando de alegria e felicidade, Leopoldo Siqueira, a minha alegria é ver o Fael comemorando apenas derrota do Cruzeiro, porque contra o Atlético foi muito fácil nas quartas de finais. E o meu sorriso é porque ano que vem eu tô na Taça Libertadores. Hoje é um dia de luto, de muita tristeza da família cruzeirense, da minha família e da família dos jogadores. Se olharmos em termos emocionais, só emocionais, foi um fracasso total porque não ganhamos títulos este ano. Foi um dos maiores fracassos da minha vida como treinador, porque eu gosto de ganhar e não ganhei hoje aqui. Leopoldo Siqueira, a cobrança a ser feita agora sobre o Gabriel Barbosa é simplesmente porque um jogador da categoria dele, um jogador do naipe dele, não pode bater um pênalti displicente da forma que bateu. Ou seja, todos os protestos e todas as cobranças que serão feitas, você vai ter que segurar essa bronca, Gabriel Barbosa. Buscar até o final e agora a gente tem a chance de pôr a mão na taça e buscar esse título que essa torcida merece tanto, voltar a ser feliz. A cobrança tem que ser devida, sem dúvida nenhuma, a Gabriel Barbosa e o Wallace. Sou muito agradecido ao Leonardo Jardim, mas acho que as trocas que ele fez no final não era condizente ao momento que o Cruzeiro estava caminhando para o jogo, que foi o momento dos pênaltis. Acho que alguns jogadores deveriam permanecer em campo, sim, para poder bater a cobrança, para ter as cobranças de pênalti ali. Mas, enfim, são coisas que acontecem no futebol. Sou agradecido ao Leonardo Jardim e acho que todas as cobranças ao Gabriel Barbosa são merecidas, sim, pelo valor, por aquilo que ele fez em campo, porque o pênalti que você bateu foi de maneira muito displicente, Gabriel Barbosa. Muito displicente. Gabriel? Não se bate pênalti dessa forma. Você tinha que ter pegado o exemplo dos seus amigos que bateram antes de você. Todos muito convincentes, convictos. E aí pegou a bola e bateu muito rápido. Ou seja, você deu chance para o goleiro do Corinthians antecipar a sua tomada de decisão. Agora, o Lucas Silva, que pênalti que você cobrou. Muito obrigado, meu capitão. Você representa o espírito cruzeirense. Obrigado, Matheus Pereira, colocou a bola debaixo do braço e foi para cima. Muito apoio a esse time e cobrança a dois jogadores, Gabriel Barbosa e o Wallace. O Wallace, desde que chegou, não se justificou e o Gabriel Barbosa pelo pênalti cobrado da forma que ele cobrou. Você falou que ele valia cada centavo outro dia, Gão. A questão é essa submissão da torcida do Cruzeiro. Está eliminado da final do Mineiro, está comemorando. Está eliminado da fase de grupos da Sul-Americana, está comemorando. Mas a submissão do Gabriel é retrato disso. O cara nunca vestiu a camisa do Cruzeiro, virou ídolo, faixa de muro, o Dudu rebaixou vocês, comemorou, anunciou, comemorou a vinda dele, falou que não queria vir mais, 6 meses depois vocês aceitam de novo. É a torcida mais submissa do Brasil e a relação com o Gabriel Barbosa é retrato disso. Leopoldo Siqueira, se juntar Hulk, Reinaldo, Luizinho,
Éder Aleixo, Ronaldinho Gaúcho, Jô, Tardelli, não dá um Marcelo Ramos. Não dá um Ricardinho. Isso é ídolo. Esses são ídolos. De resto, meu amigo, é só atleticano que cria história, inventa lorota e continua sendo a sombra do maior time de Minas, que é o Cruzeiro Esporte Clube, que menos mesmo eliminado, ainda assim o ano que vem representará Minas Gerais na maior competição da América, da qual ele é o maior representante e também o de maior tradição. Vai que ele tá doidão, que ele não tá falando nada com nada, Léo. Só digo uma coisa. É só você somar. Faça Tem que o Reinaldo ganhou pra Minas Gerais. Da Toca da Raposa 2 com Vitor Moreira, com informações da saída de Leonardo Jardim. Vitor. Vamos lá, Léo. Só passar rapidamente os números do Jardim, né? 58 jogos, 27 vitórias, 19 empates e 12 derrotas. Ele encerra, então, esse trabalho um pouco mais de 10 meses à frente do Cruzeiro. E aí, como a gente estava conversando, né, no primeiro bloco, o Tite e o Pesolano são um dos nomes, né? Um dos nomes ali, dois dos nomes que estão nessa lista de novos treinadores, né? Que podem ser aí o novo técnico do Cruzeiro. E aí a gente tem também o plano A, que em relação ao Tite, ele está com 64 anos, não treina nenhum clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Por outro lado, o Pesolano estava no futebol europeu, no Valladolid da Espanha e também no Watford da Inglaterra, 2 trabalhos que não foram bem sucedidos. Aí está no mercado o Cruzeiro de olho nesses 2 treinadores. Por enquanto aqui na Toca, um entra e sai de carro danado, mas nada ainda de Leonardo Jardim por aqui, viu, Léo? Pois bem, Vitor, a gente tem uma tela aí, eu pedi o Lauro para pedir o pessoal do Switch, o bichinho aí para rodar, e a gente tem uma enquete no nosso X, @alterosaesp. Essa tela aí. Quem é o treinador ideal para o Cruzeiro? O Tite, aqui na nossa enquete no X do @alterosaesp, está com 38% da preferência até o instante. O Arthur Jorge com 40%. Surgiu o nome de Martim Anselmi, um argentino, com 4%. Nenhum desses aí que eu citei, Tite, Arthur e o Anselmi, 18%. Vitor Moreira. O Tite estava sendo assediado, né, sondado pelo Internacional. O Cruzeiro atravessou essa história? Pois é, Léo, uma informação que vem do Sul, né, em relação a esse Cruzeiro atravessar o Internacional. O Inter estava sim nessa negociação com o Tite, mas aí sabe do poder financeiro hoje do Cruzeiro. Então agora recua um pouco, né? Espera o desfecho dessa história para ver se volta a atenção ao Tite ou se já também busca o novo treinador. O certo, na verdade não existe certo no futebol, né? Mas a grande chance, como está na enquete do Arthur Jorge, é muito complicado, como eu disse, por questão da dívida, né? Da multa que o Cruzeiro vai ter que pagar para tirar o treinador do Arraián. Então o Tite e o Pesolano correndo aí nesses 2 primeiros nomes na lista. Ok, Vitor. Fica aí de plantão. Fica aí de plantão. E volta a qualquer momento com outras informações. Eu vou aqui no Gão para perguntar o seguinte. Eu também tenho uma pergunta. Você vai aguentar o Tite? Não tenho nada contra o Tite. Só acho que é um treinador que levou a seleção brasileira 2 derrotas em Copa do Mundo, não acrescentou mais nada depois disso, enfim. Foi até quartas de final de Copa do Mundo, né? E chegou a ganhar uma Libertadores também com o Corinthians, olhando por esse lado positivo. Quanto tempo atrás? Minha preferência é o Arthur Jorge. Mas, lembrando que nós tiramos o Leonardo Jardim, Matheus Pereira, também do futebol árabe, ou seja, são possibilidades, mas segundo o Vitor trouxe pra gente, já tem uma conversa com o Tite aí. Decisão acertada do Cruzeiro é resolver logo quem vai ser o treinador para quando os jogadores voltarem das férias já terem quem começar em uma filosofia de trabalho. Gosto do Pesolano, o trabalho dele foi fantástico no Cruzeiro, mas meu coração fica realmente dividido ali por causa do Arthur Jorge pelo trabalho que fez no Botafogo. Uma pergunta, Gão. O Leleu, volta para cá, por favor. O Leleu é maior que o Sorin, já que tem Libertadores e o Sorin não ganhou aqui? Quem é Leleu? Então, ele é maior que o Sorin. Quem é ele Leleu? tem Libertadores. Quem é Leleu? Pela sua lógica, é. Quem é Leleu? Mas se você perguntar pro torcedor quem é o Sorin, todo mundo sabe por causa do Cruzeiro Esporte Clube. Mas eu usei e a sua por ter lógica, vestido a Gão. camisa aqui, ó. Mas eu usei a sua Leleu, lógica, ninguém Gão. sabe quem é. É igual o Gão. Atlético Mineiro. Saiu da Contorno, ninguém sabe quem é Clube Atlético Mas eu Mineiro. usei a sua lógica, Gão. Pela Saiu sua da lógica, Contorno. o Leleu é maior que o Sorin. Então, que ele exatamente ganhou na minha lógica. Libertadores. Saiu da Contorno, ninguém sabe quem é o Clube Atlético Mineiro. Ninguém sabe. Eu uso Ninguém eu sabe. uso seu veneno contra Vai você. ser a sombra Pra do vida seu Cruzeiro veneno. novamente. Pra vida seu veneno. Bom, o Gabigol, né, que bateu pessimamente mal. Pessimamente.
esse pênalti é outro que muitos torcedores estão dizendo que não é para ficar. Além do Leonardo Jardim, que já deixou o time do Cruzeiro, já mais informações. O Gabigol, para você, tem que ficar ou não? Ele pediu desculpas aí, ó, não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada, obrigado e tal, e ele tinha postado antes do jogo de ontem que faltavam 90 minutos. O Gão torcedor, certo? Por mim, hoje o Pedro já chamava e falava assim, ó, valeu, obrigado, tchau, um abraço. O Gão comentarista, há um contrato a ser cumprido ainda nessa situação. E futebol, meu amigo, é aquela faca de dois gumes, né? Daqui a pouco o cara consegue virar a chave, consegue se transformar no outro jogador, mas merece ser cobrado sim pela forma que bateu o pênalti de forma displicente, Gabriel Barbosa. Você, pelo jogador que é, pelo valor que veio, por como foi, merece ser cobrado sim por esse pênalti displicente que você bateu e de forma irresponsável. Essa que é a verdade. 3 milhões por mês corresponde o quê? 3 milhões por mês. Terceiro lugar do Mineiro, terceiro lugar no grupo do Mochuque Rune, terceiro lugar do Brasileiro também, terceiro lugar na Copa do Brasil também. Terceiro, né? Se é assim, então eu aconselho o seu time a seguir o conselho do Leopoldo Siqueira que vem agora. Sabe por quê, meu amigo? Porque pelo seguinte, ano que vem não tem dinheiro, não tem investimento, as contratações serão frustradas, vai assistir o Cruzeiro na Libertadores, mas toma o Alfa XL. Sofrimento da torcida celeste, que estava onde, Gão? Estávamos na Rust ontem, fiz um show lá com a Charlie White Jr., obrigado a todos que estiveram presentes lá. Defesaça do Cássio aí. E as cobranças de pênalti nos dando confiança, porque o Cruzeiro, com os 4 que estavam ali, os 4 primeiros que bateram, foram muito bem. O Cássio foi bem também na primeira defesa. Essa aí me preocupou um pouco quando o William foi assim pro lado, assim, mas eu tenho que ser honesto. Ele foi o cobrador oficial do Cruzeiro durante muito tempo e teve um índice muito bom aí nesse sentido. Só que aí, o que acontece? Eu não concordei com as trocas do Leonardo Jardim durante a partida. Agora, esse pênalti do Lucas Silva é algo de anormal, porque ele tirou tanto do Hugo Moura que ele simplesmente não conseguiu alcançar a bola. Agora tá aí o pênalti irresponsável, inconsequente do Gabriel Barbosa. Me lembra, inclusive, o pênalti do Hulk também, contra o Lanús, e o pênalti do Vitor Hugo também. Hoje não tem gol do Gabigol. Existe, me lembra muito mesmo o pênalti, a E forma ele como ficou em bateu o São pênalti. Paulo pra festa da Gaviões da Você Fiel. acredita? Nem voltou, me lembra você viu? demais da conta o pênalti, da forma que eles bateram também, Eu os avisei dois. que ele era Gavião, hein? E continuando, Leopoldo Siqueira, aí outro também que não se justificou, que foi o Wallace, que até agora não correspondeu às expectativas do que a gente esperava em relação a quando ele chegou também. Tá aí a classificação do Corinthians, que perdeu o jogo, mas venceu na disputa de pênaltis. E consagrando esse goleiro, que eu acho que não é tão grande coisa assim, mas vai acabar indo para a Copa do Mundo, o Hugo, mas enfim. Corinthians na final com o Vasco, que venceu também nos pênaltis do Fluminense, já a gente vai ver. Léo, mas ele faz uma defesa numa meia bicicleta do Matheus Pereira, que é algo... Agora, você comentou aí sobre as alterações. A gente já acompanhando o jogo, quando o árbitro deu 4 minutos de acréscimo, Foi. o Leonardo Jardim fez 3 alterações. 3 alterações. Né? E, Wanderson, Wallace... e o próprio Gabigol. Foi. Né? O Leonardo Jardim fala sobre o que ele pensou e qual é a responsabilidade dessas mudanças num jogo que estava caminhando para a disputa de pênaltis. Com certeza que tínhamos feito a escolha dos 5 jogadores e o Gabriel era o último, porque é um jogador que tem experiência, é um jogador que não vai se incomodar com a torcida adversária. Prontos, mas não acabou por não fazer o gol.
E como já disse, a responsabilidade não é dele, é minha, de ter escolhido para ele marcar. A responsabilidade é dele lá, Jardim, ele disse. Não, nesse ponto não. Porque eu vou ser sincero pra você. Gabriel Barbosa não entra no jogo. Outro jogador perde o pênalti, Leonardo Jardim ia ser cobrado por não ter colocado o Gabriel Barbosa para poder bater. Outras cobranças do Gabriel Barbosa no Cruzeiro foram diferentes, né, Aldão? Ô, Léo, tem inclusive uma que ele perde, depois ele pega o rebote também, né? Sim. Acho que contra o próprio Flamengo, salvo engano. Não pode pegar rebote, né? Salvo engano, não pode pegar rebote. pode, Ele dá dois pode, toques. contra o Flamengo. Se toca no goleiro, sim. Acho que na trave que não pode, né? É isso. Então, contra o Flamengo, aí, ó, foi o que eu disse. O goleiro pega e aí ele vai lá e marca o gol. Foi um pênalti bem diferente da forma que ele bate, que ele costuma bater. E por isso ele merece todas as cobranças e toda essa repercussão que está tendo. O jogador gigante, do tamanho que é, merece a cobrança na sua proporção e no seu tamanho. Ele não Lucas comemorou nem contra o Flamengo, nem contra o Corinthians, né, bicho? Contra o Flamengo ele fez, ele marcou o pênalti, eu não sei se Mas você viu. então, ele não tava comemorou, mostrando. ele não comemorou, nem contra o Tava Corinthians. mostrando ali, não sei Os se dois me times do engano, coração entendeu? dele. E tal, pois é, também tem os pênaltis que o Hulk perdeu também em momentos decisíveis também, por isso que eu chamei ele de pipoqueiro. Ele comemorou com os dois times do coração. Ficou tristinho do nada. Só lembrar do Hulk, ficou tristinho do nada. Lucas estava lá no Itaquerão e viu o povo bravo depois dessa eliminação. Gabigol, não dá mais, velho. Não dá. Você não foi produtivo em nenhum momento. Você recebe um salário de 3 milhões. E, cara, você não fez nada esse ano pro Cruzeiro. E agora, o último jogo que a gente tinha pra poder jogar uma final no 2025, você faz um trem desse. Então, some do Cruzeiro, pelo amor de Deus. Some do Cruzeiro, pelo amor de Deus, palavras do torcedor, Rugão. Léo, e que bom que nós estamos repetindo esses pênaltis aí pro Gabriel Barbosa ver e sentir a pressão mesmo da torcida cobrando ele e ele entender por que ele vai ser cobrado na proporção do tamanho do jogador que ele se tornou. É assim mesmo que tem que cobrar. E não adianta vir com o textinho em Twitter agora, nesse momento, pedindo desculpa não, porque agora a resposta tem que vir de outra maneira. Ele está dizendo aí que voltará mais forte. Mas foi o Sempre ano inteiro pronto. ganhando a torcida do Cruzeiro com meia dúzia de post no Twitter, gente. Ah, você me Post desculpa, no mas ele é Facebook. o vice-artilheiro, meu amigo. Me desculpa, aí nesse ponto eu não tenho que discutir também, porque ele também tem números muito bons mesmo no banco. Mas estou passando pano para ele, não. Tem que cobrar ele mediante a proporção do jogador que ele é e mediante a expectativa que foi colocada em cima dele. Por isso é justificada essa cobrança pesada em cima de você, Gabriel Barbosa. Ô, Gabigol, posta uma foto amanhã beijando a camisa do Cruzeiro, que é a torcida mais submissa do Brasil. Gabriel Barbosa, você vai ser muito cobrado por esse pênalti aí, Gabriel Aí Barbosa. tem dinheiro pra pagar. Muito cobrado. É muito isso aí. cobrado. Ó, Só lá. informações direto da Toca da Raposa 2, mais reflexos da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Tem o ano que vem, tem 2026. Vamos voltar a falar ao vivo da Toca da Raposa 2. Vitor Moreira, foi anunciado aí, foi informado, foi especulado, que quer que seja, que haveria uma reunião. Está acontecendo, agora você já está do lado de dentro da Toca da Raposa 2. Você vai participar dessa reunião, Vitor? Quem dera, hein, Léo? Mas não vamos não. Ainda tem essa expectativa dessa reunião ainda, mas a gente já está, como você acabou de dizer, aqui na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco tem essa coletiva do técnico Leonardo Jardim, que vai ser aqui na sala de imprensa. Agora só um detalhe, né, Léo, que a gente estava lembrando aqui no bate-papo, a imprensa já está aqui esperando também essa coletiva começar, de que o Gabigol, né, na coletiva de apresentação dele, naquela apresentação que o Cruzeiro chamou de apresentação cabulosa, né, ele falou dessa relação ruim em relação ao Tite, né, então tem que ver como que vai ficar também, né, essa situação toda do Gabigol, se ele fica, se ele continua, aí traz agora, aliás, tá, é o plano A da diretoria trazer um treinador que não tem uma relação tão boa assim com o Gabriel, então vamos ver como que fica toda essa situação de relação ao novo técnico do Cruzeiro também e até ao Gabriel para a sequência de 2026. Ô, Vitor, a gente está recebendo informações que o muro que foi... Não foi pichado, né? Foi tintado. Jogaram uma tinta lá, né? Foi vandalizado. Como você é explica isso? aquilo, Fael? Aquele negócio... Esse muro, ele estaria já nesse momento sendo pintado de azul, Vitor. Mas Confere sobre- essa informação? E essa tinta na sua mão, Fael? Cabe uma investigação com a gente da bancada aqui, hein? Sei não, hein? Confere essa informação. Essa informação realmente procede, Léo. Acaba que sobra, né, para o funcionário, né? Tá lá pintando novamente o muro da Toca, mas sim já tá tudo tampado ali, onde que tava aquela pichação, aquele vandalismo em relação ao Gabigol ali. Eu jamais faria isso com quem pipocou tantas vezes. Ué, você fez com o Hulk as cobranças que você fez com ele, não? Quem fez isso aí, o Gabriel, Com que o eliminou, Hulk, merece Vitor Hugo, o nome homenagem do da outro? nossa hoje. Biel, como é que é?
Vitor Hugo, Biel, Gente, etc. o cara nunca tinha vestido a camisa e já era muro da toca. E teve gente que não vestiu a camisa do Atlético e recebeu plaquinha do presidente do Atlético porque ganhou do Cruzeiro no final de Libertadores. Ô, eu gente, até entendo assim. Ô, gente, é uma hipocrisia que esse Rafael Lima usa nesse programa para argumentar e contra-argumentar e só toma taca. Eu até entendo assim, homenagear, Só idolatrar toma pessoas taca de como mim o aqui, Tostão, que gente. não fazem questão Gal, de citar o Cruzeiro. Tostão é um monstro na história do A Cruzeiro. gente entende, né, esse momento, né, de indignação, né, do torcedor, né? Mas esse ato aí, né, isso é vandalismo, né? Leopoldo Siqueira, Gabriel Barbosa merece ser cobrado demais. Eu não concordo com isso que foi feito aí, porque é uma arte de um artista. Sim. Certo? Sem dúvida nenhuma. Não concordo com pichação, não concordo com isso. Mas Você sem dúvida concorda nenhuma, com essa frase ali, que ele é pipoqueiro? a primeira é muito forte, né? Forte, A primeira é muito forte. Esperar a próxima temporada, esperar o desenrolar do que vai acontecer daqui pra frente com o Gabriel Barbosa, porque no momento o que ele merece é toda a cobrança e uma Mas cobrança ontem, forte, firme, com palavras, Ontem para que foi ele possa pipoqueiro. sentir essa pressão. Mas ontem, o Gão, ele foi pipoqueiro Você ontem. tem experiência em relação a isso. O Hulk Não, perdeu Gão, vários pênaltis Eu tô decisivos. perguntando o Gabriel. E eu estou te respondendo, tem que responder Ontem só o que ele você foi quer, meu amigo. pipoqueiro. É isso que você quer? Então é o seguinte, Vitor Moreira, permanece aí nesse plantão. Daqui a pouquinho você volta falando sobre alguma coisa sobre Gabigol. Porque Leonardo Jardim já é certo que está saindo, né? E o Gabigol? Daqui a pouco você traz outras informações, por gentileza, porque agora eu quero... Não deu, né, Gão? Não, Mas tinha o que- time foi lá, fez 2 a Mas você 0. acertou, pô. Tinha que ter sido o segundo gol, né? O do 3-0. Talvez a coisa teria sido melhor. Esse gol do Corinthians foi falha do Cássio? Não vejo falha do Cássio nessa jogada, não, Olha porque... nesses outros ângulos, Gão. Ele Essa sai- jogada não pode... Não, essa jogada não pode cruzar a área toda, né? Eu Essa acho que área ele não pode ficou olhando cruzar pra toda a área. Gaviões, cara. A área cruza... Olha só, a bola cruza toda a área ali e você não pode deixar essa bola voltar pra dentro da área da forma que foi. Isso é bola pra você resvalar e jogar ela pra escanteio. E é ele que ajeita pro Bidu, você viu, Léo? A gente observa, por exemplo, e vê que realmente ele deveria... Ali o marcador deveria ter tirado essa bola pra fora. Esse aí não se fala, né? Quer dizer, se fala. Essa foi realmente uma cobrança Não ruim. se bate um pênalti dessa forma, Não um pênalti pode. decisivo dessa forma, você não pode bater. Olha Primeiro, como o Hugo vai ali inconsciente, né? Volta de novo, isso, no primeiro que ele começo, pegou a do- bola, colocou rápido e bateu rápido. Você tem que dar uma atenção pro goleiro antes, entendeu, Leopoldo? Tá querendo sair mais rápido. Realmente, ele saiu. Tinham 3 jogadores do Cruzeiro à frente do Cássio, né? Tinha. Mas ele essa jogada tá- que me chama a atenção, ó. Essa jogada, essa bola não pode cruzar toda a área aí, entendeu? E aí você arruma uma confusão também e o goleiro faz o que pode nesse momento. Porque essa bola aí, ela tem que ser resvalada, ela tem que ter um marcador ali para essa bola de segundo pau. A bola tava Sabe? a bola tava pro zagueiro, ele ajeita pro Bidu, viu, Léo? Eu acho que ele falhou sim. Ele Quando a bola circula toda a área, você tem que ter um jogador para poder resvalar essa bola e colocá-la para escanteio ali. E ali, meu amigo, quando a bola vem para dentro da área, o goleiro faz o que pode, não tem o que fazer. O Cássio tava olhando pra Gaviões, que é a torcida dele, o time dele de coração. O coração dele falou mais alto. Ele ajeita pro Bidu, ó, tava no zagueiro, gente. Ele ajeita pro Bidu que jogou a Série B pelo Cruzeiro. Vai que é sua, Pela Bidu. coerência do Fael, então o Fael é mais Estudiantes do que Atlético, inclusive. Olha lá, ó. Porque a Libertadores, primeiro do Fael, que acontece, ele dá uma placa pro Verão. Ele ajeita, não é? ó. Ele dá uma placa pro Verão. Ele ajeita Mas pro Bidu. repetindo, essa bola, quando cruza toda a área, tem que ter um marcador no segundo pau. E aí, quando a bola é cabeceada, ela é muito rápida. Aí o goleiro faz o que pode. Pois bem, vamos voltar à Toca da Raposa 2, saber se tem mais alguma novidade. Marcada então a reunião, Leonardo Jardim já está oficialmente fora do comando técnico do Cruzeiro, tem nomes especulados como de Tite e tem muita pressão para cima do Gabigol, que tem um salário altíssimo e para muitos torcedores não entregou um bom desempenho esse ano. Vitor Moreira, para arrematar o seu plantão no Alterosa Esporte. Pois é, Léo, aí a situação do Pedro é difícil porque ele tem que separar, né, o lado torcedor do lado dono, né? Dói no bolso, imagina, como você disse, um salário astronômico. O Gabigol tem contrato até 2028, então para o Gabigol sair do Cruzeiro hoje ou as partes entram em acordo ou vai ter que ter uma multa rescisória, uma multa altíssima também. Então, aí realmente fica complicado. A gente entende, né, a frustração do torcedor, tá todo cruzeirense com raiva, enfim, do Gabigol, mas o Pedro tem que pensar 2 vezes porque dói no bolso dele, né? Na nossa enquete no X, @AlterosaEsp, Vitor, o Tite está com 35% das preferências e o Arthur Jorge com 41% lidera essa enquete popular. Você aí, não ouviu nada sobre
Tite chegando, nada mais definitivo, né? Todo o mistério que está todo mundo aqui querendo saber, inclusive, obviamente, vai ser perguntado hoje nessa coletiva que está marcada para 1h da tarde. É o grande assunto aqui da Toca da Raposa. Vamos ver o que disse, né? O que vai dizer o Pedro Lourenço daqui a pouco, se realmente ele vai confirmar alguma coisa. Tá certo, Vitor. Parabéns pelo trabalho aí, junto com o Super Zé. Aquele abraço. E a gente vai pro Alterosa Alerta. Qual Série B que o Bidu jogou no Cruzeiro? É de 2020, 21 ou 22? Qual das três? Qual das três? Se juntar os ídolos que eu falei, não dá um Marcelo Ramos. Dudu jogou. Importante. O Bidu Taça jogou na Série B. Libertadores da